vida segue estuante. O Criador tem planos de felicidade para você e jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será a realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia, e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus nunca desiste. Olá, amigos! Está começando mais um programa Consciência Espírita. Hoje iremos falar sobre a reencarnação. A doutrina espírita, que firmou seu alicerce com o lançamento de O Livro dos Espíritos, tem a reencarnação como um de seus princípios básicos. Conhecida há milhares de anos entre povos orientais, a reencarnação ainda é motivo de dúvidas e confusão por parte de pessoas que, por não lhe compreenderem os fundamentos, acreditam tratar-se de um assunto sobrenatural e mesmo contrário às leis divinas. E você, o que pensa? Será mais justo que o nosso destino, após a morte, seja definido em apenas uma única existência? Ou que tenhamos outras chances de voltar e consertar nossos erros? Vejamos a seguir a lógica da reencarnação e por que ela é mais coerente com as leis de Deus. Para conversar conosco sobre o assunto reencarnação, está aqui a nossa convidada, Margarida Joana Rodrigues Coelho, que é uma estudiosa do Espiritismo há mais de 50 anos e também é expositora da Sociedade Espírita Kardecista. Olá, Margarida, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso programa. De igual maneira. E de imediato já vamos te perguntar, o que é a reencarnação? A reencarnação é uma lei biológica, porque sem ela não teríamos a chance do crescimento, da evolução e do progresso. Então tudo ficaria estanque numa certa época em que tenhamos chegado porque como a evolução começa na pedra e vai até o anjo, o ser angélico, é preciso algum mecanismo, um mecanismo que leve a pessoa a transitar por esse período, crescendo, aprimorando-se, aprendendo coisas novas, evoluindo. E em que provas o Espiritismo se baseou para defender essa ideia da reencarnação? Olha, e a prova, eu acho que toda a história da humanidade fala nisso. E depois o Jesus, porque o Espiritismo se baseia no Mestre, não é Jesus? E ele disse, vós sois deuses, farei o que eu faço muito mais. Ele tem, no seu Evangelho, tem várias passagens em que ele afirma a reencarnação, não é? Então tem a história de Nicodemos, o encontro dele com Nicodemos, que Nicodemos pergunta, Senhor, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Em verdade te digo que terás nascer de novo. E ele disse, mas terei de voltar ao ventre de minha mãe? Ele disse, nascerás na verdade pela água e pelo Espírito, que é o nascimento humano, o líquido amniótico, não é? E aquele pequeno ser que não é visto a olho nu, que se torna um ser perfeito, não é? Agora, para tornar, esse é o ser biológico. Agora, para se tornar o ser angélico, é o que é o espírito em evolução, vai demorar milênios, né? Bilhões de anos.
Estamos no mundo há 65 milhões de anos com a forma humana. Do homem macaco ao que somos hoje. Então, vocês imaginem, para nos tornarmos seres angélicos, os bilhões de anos que nos aguardam ainda de evolução, que é uma bênção, não é? O aprendizado é uma bênção, sempre. É só olhar o universo, que está aqui no fundo. Essas imagens lindas do universo que a gente recebe, essas imagens que são captadas por aparelhos moderníssimos, são a apresentação do universo de 2 milhões de anos atrás. Então, não é a realidade. Então, para vocês verem como a vida é estranha, mas ao mesmo tempo bela, não é? Então, nós fazemos parte dessa beleza toda, desse universo todo, que é Deus. Com certeza. E falar assim em bilhões de anos parece tanto tempo, mas quando nós nos damos conta que nós nunca morreremos, né? Ou seja, o nosso espírito sobreviverá, somos eternos, infinitos, não passa imortais, mais a ser tanto tempo. Então somos eternos. Isso é uma bênção, a gente saber, não morrerei nunca. O que morre é o corpo, porque transitamos por muitos mundos, não é? É só olhar o universo de noite. Nós já nascemos por outros lugares, mas a nossa vida aqui no planeta é de 65 milhões de anos, não é? Mas começamos nos oceanos, Claro. não é? Como amebas, na pedra, como fomos arrastados pelas águas até a pedra. Então, fomos grudando nas pedras, nos alimentando dos moluscos e tal. Então, com o tempo, a gente foi desenvolvendo através de todos os reinos até chegar no hominal. Então, é uma coisa fabulosa isso. E hoje termos essa consciência lúcida. Esses últimos 75 anos, o que é a maravilha da tecnologia, que foi feita pelo homem graças à reencarnação, né? Graças ao seu empenho, ao seu desempenho e essa estrutura interior que ele tem como espírito. Com certeza. E Margarida, tu mesmo nos falaste, né, agora que a reencarnação é a possibilidade que nós temos de voltar várias e várias vezes para nos aprimorarmos, para melhorarmos e buscar a evolução, que é o que todos nós pretendemos. Mas nós sabemos que nós nos esquecemos, né? Quando renascemos novamente, nós esquecemos do que fizemos nas vidas anteriores. Então seria justo, né? Ou como que funciona essa questão do esquecimento? Como é que nós podemos evoluir se nós não nos recordamos do que nós fizemos de errado nas vidas anteriores? Muitas pessoas acham que não é justo a gente trazer uma carga do passado, lembrar o passado. Mas isso é uma bênção. Porque, sabe, se eu não me lembro o que eu fiz na vida anterior, como é que agora eu vou me empenhar num certo... Não, a gente tem a memória sideral. Está gravado no perispírito, que é um desses corpos, desses 4 corpos inferiores que nós usamos. O corpo físico, o corpo astral, o corpo mental e o corpo etérico. Esses corpos são tão importantes para a nossa presença física, não é? Então, o espírito nos alimenta, é a força diretora. Mas nós precisamos, a memória sideral, ela está apagada por algum tempo. Mas temos tendências e aptidões. Então, essas tendências são do aprendizado velho. E as aptidões também. Mas as características também de bem e de mal também trazemos, não é? Então, se eu me conhecer melhor, por isso conhece-te, depois aperfeiçoa-te, do Evangelho. Porque se eu não me conhecer, como eu vou me melhorar? Não é? Então, eu preciso urgentemente me conhecer, profundamente. Porque aí eu vou saber, se eu tenho aquela tendência, aquela outra, então eu já agi mal. Claro. Porque eu ainda tenho aquele ímpeto. A pessoa violenta foi muito violenta no passado, porque ela ainda não conseguiu tirar de si, ela até controla já, porque é um ser educado. Por isso a educação é importantíssima. Educação no lar, educação intelectual. É como se fosse um freio, É né? um freio de mão. Que a religião é o freio maior. Claro. E graças a Deus e a tantos amigos que crescem, evoluem e nos ajudam, né? Porque ninguém está sozinho. Nós temos um guia espiritual, que isso é uma bênção, menina. Ter um guia atento 24 horas, nos ajudando. Nós é que às vezes o afastamos pela nossa compostura negativa, pela nossa postura indiferente, negativa. Mas tem gente que nem está aí para nada. Então, por imprevidência e por ignorância, se afasta do crescimento que poderia ter. Com certeza, até os nossos telespectadores devem estar se dando conta que muitas vezes a gente ouve aquela vozinha lá no interior, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa e sabe assim, não, isso não é correto, não é certo.
mas pelas nossas paixões a gente prefere não ouvir e continuar agindo no erro. Né? Passar um pano, né? E é tão comum isso, mas a voz da consciência sempre fala muito alto. É que a gente apaga porque a gente quer fazer o que dá na telha, né? Como comumente se diz. A pessoa quer dar vazão às suas tendências inferiores ainda, porque está muito latente. Então ele tem que fazer esforço. As pessoas não querem se esforçar. Vontade, determinação e disciplina, esses são os meios para que a gente freie, esse freio de mão, para vencermos as nossas dificuldades. Todos trazemos tendências negativas ainda, mas freá-las é uma maravilha. Por isso as religiões são importantes. Elas são esse freio bendito e a doutrina dos espíritos, como ela é muito coerente e ela é muito simples ao mesmo tempo, é muito fácil a gente se entender, se dar conta de que aquilo não é possível mais para nós, se queremos realmente nos sairmos bem na reencarnação. E a proposta é essa, fazermos o melhor que nos seja possível, porque não somos anjos ainda, nem santos, mas fazer o melhor que seja possível na presente experiência. E a recordação de vidas passadas, é claro que não é muito interessante. Nós, né, que estudamos o Espiritismo, já sabemos que cometemos muitos erros no passado, né, estamos aqui justamente procurando nos melhorarmos, e também sabemos que no nosso ambiente familiar é onde, inclusive, nos encontramos com muitos de nossos desafetos. Então, provavelmente, o nosso progresso ficaria até mais complicado se nós nos recordássemos naquele momento, por exemplo, qual o relacionamento que eu tive com a minha mãe, com o meu pai. Pode ter sido um inimigo, né? Jamais ficaríamos de costas para aquele que nos apunhalou. Exatamente. Não é? E hoje é o filho amado. Não é? Às vezes nem tão amado. Tem mães que fazem grandes sacrifícios. Eu conheço pessoas que me dizem, eu tenho 3 filhos, mas tem um deles que eu tenho uma dificuldade enorme de convivência. E eu muitas vezes gostaria de esquecê-lo. E eu tenho que fazer esforço sobre-humano porque eu sou mãe, então a pessoa se cobra muito. E eu não posso, por exemplo, eu não fico a fim de fazer as coisas que ele gosta. Eu tenho que fazer um esforço para fazer, porque ele também é meu filho, mas não é porque eu ame. Não tenho vontade, como eu tenho, de abraçar os outros, de beijar, não tenho. Eu forço a minha barra. Eu estou pecando, estou errando. Não, tu estás fazendo um esforço para te superar. Isso é uma bênção também. Claro, né? É nesse esforço que ela vai buscar... É o crescimento dela. Quem sabe nessa existência ainda não se possibilite, mas numa próxima pode retornar novamente até encontrar uma amizade. E às vezes, ele até é a vítima dela. Não o algoz, é a vítima. Que ela ainda vê como... E ela, às vezes até pode se sentir constrangida perante ele. Não é? Por ter maltratado. E tem uma reação totalmente contrária ao que ela deveria ter. Porque algumas pessoas também exageram um pouco nessa análise da reencarnação e achar assim, que se eu encontro alguém e tenho aquela sensação de que bati o olho pela primeira vez na pessoa, né? E aí já não gostei, não simpatizei. Ele foi um inimigo meu do passado. Quer dizer, a gente não pode tratar dessa forma. A pessoa também exagera, né? Porque nós temos simpatias e antipatias gratuitas, normais, não é? Não é o tipo de pessoa que eu admire, por exemplo, né? Fulano, ciclano. Mas eu convivo bem com ele, porque ele tem o direito de ser como é. Claro, e nem todas as pessoas... Nós temos o direito. E nem todas as pessoas que nós nos encontramos significa que sejam nossos inimigos, né? Claro que não, né? Por isso que eu digo, essa é a lei das afinidades. Nós vivemos num mundo com leis definidas. Então, se alguém não pensa como eu, não tem os mesmos princípios, as mesmas tendências, eu vou ter uma certa reação natural pela lei das afinidades. Isso não quer dizer que ele tenha sido meu inimigo do passado, né? Ele é uma pessoa com quem eu devo compreender, e como espírita, devo compreender, superar essa barreira e ajudá-lo, com um exemplo, com um amor que eu possa passar, né? As pessoas têm uma visão errada do amor. Amor é paciência, tolerância, compreensão, é boa vontade, não é? Com certeza. Mas, enfim, Margarida, realmente, né, falar sobre a reencarnação... Porque é muito... bastante... É muito longo, né? Mas vamos a um breve intervalo comercial e já retornamos com o programa Consciência Espírita, hoje falando sobre reencarnação com a nossa convidada, Margarida. Estamos retornando com o programa Consciência Espírita, hoje com a temática reencarnação,
com a nossa convidada, Margarida Coelho, que é expositora da Sociedade Espírita Kardecista. Margarida, mas continuando então, né, sobre esse assunto tão interessante da reencarnação, tu mesmo já nos disseste que nós viemos aqui para nos melhorarmos, buscarmos a nossa evolução, passamos por muitas provações em função do que já fizemos em existências anteriores e o que também fazemos na atual. Mas e a caridade, como é que fica nessa questão? Quando nós auxiliamos ou tentamos ajudar um irmão nosso que está passando por dificuldades, nós estaríamos atrapalhando o seu progresso espiritual? Não. Não, porque à medida que a gente... O exemplo é a coisa mais magnífica que a gente pode deixar. Porque fala muito mais alto do que a palavra, é o exemplo. Eu posso dizer coisas que eu não sinto, mas a pessoa sente que eu não faço aquilo, ou sabe que eu não faço. Então, o importante é que eu faço o bem sempre e constantemente, que espalhe o bem como um meio, não só das relações humanas, porque faz falta, mas isso aí são as nossas relações com o ambiente, com as plantas, com os animais. Tu pode até ter uma rejeição por algum tipo de animal. Eu não gosto, por exemplo, de intimidade com os animais. Qualquer um deles. Eu vejo-os de mais longe, acho bonitinho, gosto, mas pular em mim, não. Uhum. Então, eu não sei se tem a ver com o meu passado ou não, mas é uma característica que eu trago e assim são com outras pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que amam os cavalos. O cavalo é um dos animais muito inteligentes. Ainda o mais inteligente é o porco. Mas, enfim, o cavalo tem rasgos de inteligência muito interessantes. O cão também. Porque ainda já estão muito próximos, né, de mudar de ciclo. Então, mas claro que tem uma pista para outros temas, para como se passa do animal para o ser humano. Isso já seria um outro grande assunto, tema, é um grande tema. Mas é importante e interessante. Mas, enfim, a reencarnação é sempre aquela grande oportunidade de servir e ser útil. Se a gente tiver isso como temática da vida, a gente não vai perder nenhuma das oportunidades, porque Deus está sempre nos dando oportunidades novas, todos os dias da nossa vida, todos os instantes. Eu sempre, quando a gente ora, deve pedir isso. Senhor, faça que eu esteja atenta, acordada e lúcida, para não perder as oportunidades que me colocas no caminho, nos caminhos, porque todas as horas eu estou tendo uma chance. É uma pessoa que vem te dar um abraço ou vem te agradecer, não te envaideças com isso. Tu não fizesse mais do que a tua obrigação, ser útil e servir, eu estou me beneficiando. Se beneficia aquele que dá, aquele que estende a mão, aquele que serve, aquele que é útil. Então, isso começa no trabalho. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade, porque isso aí é dela, não vou fazer porque não é meu. Mas te custa, vai cair um pedaço, não cai. Então, as pessoas têm isso e acham que o que faz é um bobalhão. Eu tenho que justificar o que eu ganho no fim do mês, como funcionária. E nós, como seres humanos, temos que nos justificar perante a vida daquilo que fazemos com a vida que Deus nos concedeu. Como é importante isso que tu estás nos falando, Margarida, porque equivocadamente, né, algumas pessoas, é claro que em minoria, que têm algum conhecimento sobre a reencarnação e olham para um irmão que está passando por necessidades e chegam a dizer, bom, mas ele merece estar assim porque alguma coisa ele fez. Com certeza, se ele tem que passar por aquilo, ele vai passar. Mas cabe a nós também estendermos a mão. Não julgueis para não ser julgados, disse Jesus. Então a gente não pode julgar o outro. Quem somos nós? Quem fomos nós na vida anterior? Que já fizemos no passado? E todos queremos ser ajudados, né? Todos. Não é? A gente acha que a gente merece, o outro não. Então eles sempre merecem. Eu tive uma infância muito rica de oportunidades. Me criei com 5 irmãos homens e a única mulher. Então, alguns privilégios eu tinha, mas eu perdi muitas coisas, por exemplo, tomar um banho de mangueira numa área, todos eles juntos, pelados. E eu não podia ir porque eu era menina. Então, eu perdi muitas coisas interessantes de brincar junto e tal, e eu sempre senti falta daquela convivência que eu perdi, porque eles tinham outros interesses. Eu queria brincar com eles, jogar bolinha de gude, mas nunca pôde. Porque eu não sabia manejar muito bem. Mas eu devia ter treinado, eu acho, né? Mas enfim, eu tive uma convivência espiritual muito bonita com eles. Então aqueles 5 irmãos foram, para mim, uma grande chance de viver em comum e aprender lições. Porque todos eles se estudaram, todos eles se formaram, todos eles se tornaram espíritas. Menos um, que era católico, mas quando as coisas apertavam, ele me pediu para ser irmã mais velha para dar os conselhos. Então, ele também acreditava, entre aspas, porque não queria assumir.
mas morreu muito cedo. Então, mas eu acho que tive uma tia prostituta. Então isso foi uma bênção, essa experiência que eu tive, porque ela foi uma pessoa atormentada por uma obsessão cruel. Eu era uma criança, eu não entendia isso, mas eu via minha mãe, que não era cunhada dela, com uma paciência e uma tolerância e um afeto que às vezes nem os irmãos têm. E a minha mãe era católica, apostólica, romana, e meu pai espírita. Então eu via assim, por amor ao meu pai, ela sempre aceitou e ajudou e trouxe da rua para dentro de casa para ver se ela, com a convivência familiar, e chama-se caridade, Claro. com a convivência familiar, com as crianças, ela despertasse o seu senso de maternidade, seu interesse pela vida, pelo crescimento, mas ela tinha um chamamento infernal, coitada. Então, eu tive essa experiência que me ajudou a avaliar a criatura humana por outros ângulos, não julgar nunca. É porque tu chegou a conviver com ela, tem uma outra experiência de quem a mãe passou isso para nós. Nós orávamos por ela e tínhamos muita pena dela, porque ela era um ser que estava sofrendo. A gente não sabia da desobsessão, da obsessão, claro, mas orávamos por ela, as crianças, né? Era a vida. Mas enfim, Margarida, nós também sabemos que assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem, e nós vivemos num planeta de provas e expiações, e aqueles espíritos que conseguem se adiantar mais rapidamente têm a possibilidade, inclusive, de já ir para um planeta mais adiantado. Então, se a nossa tendência, já que o Espiritismo nos diz que nós não retroagimos, todos nós evoluímos de alguma forma, né, um passinho que seja em cada existência. Ou estacionamos. Ou estacionamos, né? Mas, enfim, se existe essa migração também de espíritos para outros planetas mais evoluídos, por que a população da Terra continua aumentando? Ela não deveria diminuir com o progresso dos espíritos? Mas assim como saem, que são menos os que saem do que os que entram, a Terra está sempre produzindo. Isto é, se da pedra ao anjo temos um processo evolutivo constante, muitos espíritos que, quando chegam na fase animal, passam para o plano espiritual, preparando o perispírito para renascer como ser humano, ele tem que ter uma chance. Ainda temos tribos, tanto na África, mas também temos ali pegado, sempre chamo o país dos cangurus, a Austrália. E tem de frente tem uma outra ilha, que é bastante grande, que é na Groenlândia, mais para cima. É aqui do lado quando houve aquela grande divisão, agora a grande erupção das placas tectônicas, em que houve o afastamento do grande bloco, que era a Pangeia, né? Então aquilo ali formou os grupos, separou os grupos e conforme climas e etc., o ser humano foi se desenvolvendo e formando os tipos biológicos, né, por necessidade. Tanto é que em alguns países onde tem muito frio, o ser ainda tem aquele olhinho fechado, para a defesa própria, não é? Deus é tão perfeito na sua criação que tudo está no seu lugar certo e no seu momento certo. Mas ainda temos tribos primitivas, com fisionomias bem grosseiras, que estão fazendo parte dessa continuidade da cadeia. E aqueles que não têm mais condições de ficar aqui, porque o planeta não vai oferecer mais condições, eles irão para planetas primitivos de outras galáxias, ou da nossa própria, que tem 200 milhões de estrelas, não é? Imagina, cada estrela com seu séquito de planetas. Tem planetas preparados, o nosso não dá mais, nosso sistema, porque não estão mais nem com matéria densa como a nossa, estão com matéria sutil. O Kardec tem uma pergunta que fez aos espíritos, se todos os mundos do nosso sistema eram habitados, e eles disseram que sim, mas só que não com seres com a nossa matéria grosseira. Eles já estão com vestimentas muito sutis, em mundos que são, por exemplo, como as nossas faixas. Não tem 10 planos, além do nosso grosseiro, tem mais 10. Né? 10 faixas que nós povoamos como espíritos. Por isso que o homem ainda tem um pouco de dificuldade, né? Nós vamos sair daqui devagar. Depois dos mundos densos, vamos para os outros, um pouco mais adiantados, que não precisamos usar matéria densa, para depois migrar para outros. Mas também estão chegando os das Pleiades,
Ou seja, tem sempre essa Que são transição, as né? Os que crianças estão evoluindo, cristais, estão indo, são as crianças outros. cristais e as crianças índigo. Isso aí é um tema para Claro, só vocês que é muito novo interessante. programa. Então, nós estamos em contínua evolução. E quando saímos, que bom quando nós já nos fomos libertando, porque nós vamos poder ajudar esses que estão em fase boa, já estão numa fase boa. Agora, aqueles que não têm condições, que chegam naquele ponto, passando o animal, vão para outros planetas que estão na fase do nosso começo. Ou seja, sempre um constante progresso. Um constante progresso. Nada para no universo. O universo é porque é Deus, né? Todo. Eu gosto muito da orientação dos hindus, que eles dizem, o Deus é o grande organismo que comporta os universos, porque hoje a ciência já provou que não existe o universo, mas os universos, né? Que é uma coisa fabulosa. E Margarida, é claro que a reencarnação é uma bênção, né, como tu bem disseste, mas tem algumas pessoas que acabam até dizendo algumas vezes assim, já entendendo a reencarnação, preferem não fazer nada para se melhorar na atualidade e pensam assim, bom, se eu tenho outras existências pela frente, vou deixar para me modificar depois e continuo marcando passo. E como é que fica isso, né? Ela vai estacionar? Isso é o direito das escolhas, né? Somos nossas escolhas. Ser feliz ou infeliz depende de nós. Então as pessoas ainda, pela sua ignorância, ou a sua soberba, né? A sua vaidade, ele resolve deixar para depois. Tem muita gente, não, esse negócio de espiritismo eu vou deixar para depois. Tem gente que me diz, não, vou deixar para a próxima encarnação para ser espírita. Eu digo, pode ser que não te dê mais chance. Né? A Terra deve estar no outro plano e já não vai te receber mais. Mas é uma escolha. Claro. Nós todos temos direito à escolha. Então nós vamos escolher se queremos ser felizes e continuar aqui no mundo maravilhoso que a Terra está se transformando, ou então vamos para planetas primitivos começar tudo de novo. O importante é aproveitarmos essa existência. Né? Porque esse planeta que o pessoal do Rio de Janeiro chama de planeta chupão, ele vai agregar e vai assumir toda a população negativa e inferior que não quer crescer. Então, vamos para lá habitar corpos símios, que estão naquela fase de receber um espírito um pouquinho mais adiantado. E para nós vai ser um castigo, porque nós escolhemos assim. Quer dizer, não tem nada a ver com Deus, é com a lei. Né? É mesmo, né, Maria? Deus esse também assunto, é lei. Realmente, ele é muito interessante. E contigo ainda, né, que tem tanto conhecimento, ou seja, mais de 50 anos estudando o Espiritismo. Com certeza, já fica aqui o agradecimento pela tua presença hoje e também a participação em outros programas, quem sabe com outras temáticas, como até tu acabaste falando agora durante a tua fala. Não sei se queres deixar alguma mensagem para o nosso público. Olha, eu acho que nós somos tão beneficiados pela reencarnação, por esta, que nós devemos cultivar o máximo a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele, irrestrita, e entregar-nos o máximo que for possível ao trabalho junto à dor humana, porque é a maneira mais bonita da gente crescer e se aprimorar, e um dia nos tornarmos o ser angélico que buscamos. Com certeza. Né? Então, Margarida, agradecemos a tua presença, muito obrigada por todos os ensinamentos que nos trouxeste hoje, e o programa Consciência Espírita está chegando ao final, e vamos agora ao Momento Cultural. No Momento Cultural de hoje, vamos dar a dica de 2 livros. Como a temática abordada foi a reencarnação, temos a obra A Reencarnação como Lei Biológica. Também não podemos deixar de falar sobre o Livro dos Espíritos, que aborda a temática reencarnação, bem como outros assuntos que também foram tratados na entrevista de hoje. Todas essas obras podem ser encontradas na livraria da Sociedade Espírita Kardecista e também podem ser feitas encomendas lá na livraria de outras obras que sejam de interesse do público. O programa Consciência Espírita está chegando ao fim e agradecemos a todos vocês aí em casa que assistiram ao nosso programa e convidamos a continuarem prestigiando o programa Consciência Espírita aqui pela TV Alternativa. Obrigada e até uma próxima edição. Aprender com os erros. A perfeição ainda é um estado muito distante da humanidade. Todos os habitantes da Terra possuem fissuras morais e cometem equívocos. Na verdade,
Errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Deus não criou as criaturas perfeitas, mas perfectíveis. Os espíritos encarnam e reencarnam infinitas vezes para desenvolver as virtudes cujo potencial trazem em seu íntimo, a fim de que cresçam em vontade, sabedoria e amor. Dispõem de livre arbítrio. Caso não pudessem fazer opções, seriam simples marionetes. Como podem optar? É natural que nem sempre sejam felizes em seus atos. O outro lado desse processo de aprendizado é a responsabilidade. Ao desenvolver a consciência e a vontade, a influência dos instintos primitivos declina e a liberdade se expande. A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos. Os equívocos são naturais para quem transita da ignorância para a sabedoria. Apenas é necessário reparar todos os estragos causados. Justamente por isso constitui sinal de imaturidade recusar-se a admitir os próprios erros. A humildade constitui pressuposto do aprendizado. Quem se imagina infalível e superior a todos, mantém-se estagnado. Para entrar em sintonia com a vida, impõe-se atentar para a lei do progresso. O universo todo é dinâmico. As espécies animais e vegetais aperfeiçoam-se incessantemente. Mesmo a configuração física da Terra não é estática. Da mesma forma que as espécies inferiores, o homem possui um papel a desempenhar no concerto da criação. Ele está inserido na natureza e deve ser um agente do progresso. Mas, para impulsionar o progresso, é necessário estar sempre evoluindo. Assim, para não trair a missão de sua existência, proponha-se a ser cada vez melhor. Admita sua imperfeição, mas não se acomode com ela. Por vezes você erra, mas isso é normal. Cuide para aprender com seus erros, a fim de não repeti-los inúmeras vezes. E também assuma as consequências, boas ou más, de seus atos. Repare todos os estragos que eventualmente causar. Pague suas dívidas, peça desculpas, recomponha-se perante seus semelhantes. Sem dúvida, é necessário algum esforço para reconhecer um equívoco e retificar o próprio caminho. Mas você viverá para sempre. Certamente deseja algum dia ser uma pessoa sábia e pacificada. Como ninguém fará o seu trabalho, esforce-se desde já para ser assim. Ao se recusar a admitir um equívoco, você retarda a realização de seu luminoso destino. Compenetre-se em seu papel de aprendiz e demonstre boa vontade para com a vida. Não se apegue a coisas pequenas como a vaidade e o orgulho. Tais fissuras morais somente o infelicitam. Aprenda a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto. Ame e respeite a vida. Seja nobre e solidário. No início pode ser necessária alguma disciplina, mas com o tempo você incorporará esse modo de viver e será uma pessoa maravilhosa. Eis uma meta pela qual vale a pena lutar.